Evangelho de Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, vem narrar a cura de um mendigo cego. Jesus estava perto da cidade de Jericó e um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, perguntou: "O que é isso?" "É Jesus de Nazaré que está passando", disseram. Aí o cego começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim." Os que iam na frente o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: "Filho de Davi, tenha pena de mim." Jesus parou e mandou trazer o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: "O que quer que eu faça?" "Senhor, quero ver de novo", respondeu ele. Então Jesus disse: "Veja, você está curado, porque teve fé." No mesmo instante, o homem começou a ver e seguiu Jesus, louvando a Deus. E toda a gente que viu isto começou a louvar a Deus. Então, o Evangelho vem trazer a história de um cego que queria ver de novo. E hoje nós vamos também refletir um pouco sobre programações reencarnatórias, trazendo um pouco de experiência também para essa nossa vida do cotidiano. Esse ver de novo deste filho, que se encontrava pelo caminho, talvez teria tido a visão em outra reencarnação, em outra oportunidade de vida na carne. E nós pedimos a Jesus a oportunidade de ser também curados da nossa cegueira, muitas das vezes espiritual. Vemos apenas com os olhos da carne, mas não vemos com os olhos do Espírito. Ver as oportunidades que essa nova oportunidade de estar no corpo material, em espírito, para plantar e replantar um destino com sementes que irá fecundar um caminho maravilhoso para todo mundo. E mesmo que nós não tenhamos a coragem de gritar como esse cego que gritou, e afirmando que Jesus era o filho de Davi. Quando ele afirma Jesus ser o filho de Davi, ele deposita confiança. E muitas das vezes a nossa confiança é pouca. Temos fé, mas será que realmente nós confiamos que a espiritualidade superior que rege as nossas vidas, que nos dá oportunidades em encarnações diversas para que o nosso espírito alcance verdadeiramente a iluminação? Às vezes nós sentimos até um pouco de desânimo, vamos dizer assim, por achar difícil de chegar a uma determinada casa espiritual, como aqui estamos presentes hoje, e encontramos dificuldades em nós mesmos. Dificuldades de ouvir, de falar, dificuldade de sentir. Há uma frase que o benfeitor Emmanuel disse que se o Espiritismo bem vivido e mais ainda bem sentido por nós, nos revela coisas nunca antes vistas pelo nosso espírito. Este sentir de fato às vezes exige da gente um silenciar dos nossos pensamentos, dos nossos anseios,
Nós temos defeitos, nós temos qualidades, nós temos problemas. Nós vem até a casa espírita buscar às vezes soluções para um trauma, para um sentimento mal organizado, para uma cura do espírito, para uma cura do físico. Mas nem sempre a gente temos a coragem de fazer como este cego que não tinha a visão do físico, de gritar por socorro, de sermos humildes o suficiente para reconhecer que há dentro de nós também essa força. Porque Jesus, antes de efetuar a cura, direcionou a este filho a uma pergunta: o que queres que eu te faça? Para lembrar a este filho que há um potencial dentro de cada um de nós. Se nós muitas das vezes não permitimos abrir os nossos olhos espirituais, é porque a gente não fomenta isso de verdade. Estamos ainda arraigados apenas na matéria. E Jesus vem trazer isso com muita clareza, até mesmo na transfiguração. Jesus subiu no mais alto monte, chamando 3 apenas dos seus discípulos, e transfigurou, mostrando o seu corpo espiritual, trazendo para junto daquele momento filhos que já viam desencarnados, que estavam no mundo espiritual, para mostrar para cada um de nós que nós somos muito mais que um corpo físico, que nós temos propósitos a cumprir enquanto encarnados. Espiritualidade amiga que não nos desampara, que nos acolhe em todos os momentos de dificuldade, de dúvidas, mas espera de nós também a coragem de buscar. Buscar, como o Evangelho nos mostra, que muitas das vezes a espiritualidade passa, está do nosso lado e passa junto de nós, mas nós não buscamos de verdade o que verdadeiramente vai nos devolver a visão. A visão que outro tempo foi deixada, talvez em uma outra encarnação, talvez até mesmo a visão de não nos esforçarmos o suficiente de ver a ação da espiritualidade nas nossas vidas. E é interessante que nós temos hoje um conhecimento grandioso, porque o Evangelho nos mostra todas essas belezas espirituais. O Cristo contou em parábolas, ensinando a muitos, e ensina até os dias atuais, e ensinará por todos os séculos sem fim. Mas às vezes, por uma leitura rápida, a gente não consegue absorver os ensinamentos, as energias que a palavra tem trazer para nós, para que nós possamos voltar para dentro de nós mesmos, reorganizar, reajustar com os nossos familiares, com os nossos medos, e compreender que os processos reencarnatórios que se iniciam nos planos espirituais, cuidando de curar o nosso espírito, e nós recebemos um sim da espiritualidade quando pedimos a oportunidade de retornar. Igualmente, a espiritualidade espera de nós esse sim, de sermos desenvolventes da nossa mediunidade, esta luz que ilumina os nossos caminhos. Há também uma frase do benfeitor espiritual Emmanuel que define mediunidade como um atributo do espírito, ou seja, nós já temos mediunidade, nós desenvolvemos algo que temos enraizado no nosso espírito, mas requer trabalho. Não há trabalho, não há evolução sem trabalho. E esse trabalho também é descrito em todos os pontos, se literal ou não, de Jesus. No seu primeiro milagre, nas bodas de Caná, poderia muito bem Jesus, sendo mestre divino,
ordenar que aquela água se transformasse em vinho, mas pediu que os serventes passassem de uma talha a outra água que jazia em uma outra vasilha. Esse movimento de passar a água de uma talha a outra fazia a transfiguração da água em vinho. Que nós também tenhamos a coragem de ser os serventes no dia de hoje, de permitir passar essa energia por todo o nosso ser, que irá nos transformando. É no caminho que a gente vai se iluminando. Às vezes a gente quer a resolução de tudo muito fácil, espera chegar num dia de trabalho e ouvir dos nossos mentores toda uma regrinha para ser seguido e está resolvido os seus problemas. Não haveria evolução dessa forma. O trabalho é preciso. Jesus fazia barro e passava no olho de um cego. Jesus pedia para que retirasse a pedra de um túmulo que jazia ali dentro, um filho morto há 3 dias no físico. Ele poderia muito bem, sendo ele possuidor dos poderes divinos, pedir apenas que aquela pedra se afastasse, mas ele pediu que os demais que estavam presentes retirassem aquela pedra, para mostrar que ao longo da nossa vida nós também teríamos pedras para serem retiradas dos nossos corações, das nossas mentes, e também ter a coragem de fazer o uso das pedras que encontramos pelo caminho, alicerce, base para o nosso crescimento espiritual. Nós temos aqui toda uma estrutura formada, não somente no físico, em matéria, em material, mas espiritual. Porque a espiritualidade superior que dirige essa casa de caridade, que traz nós nos dias de hoje, traz com propósito, traz também os filhos desencarnados que estão presentes e que a cada reflexão eles estão presentes para apreciar o nosso comportamento, para ver as oportunidades que estão sendo aproveitadas por nós hoje, porque eles retornarão. Então, falar de processos reencarnatórios é muito mais que simplesmente focarmos no técnico, mas é focar também na oportunidade que já está em nós. Passamos pelo processo de purificação do espírito, fomos escolhidos, enfim, foi lá determinado os karmas, as leis e tudo, mas estamos aqui encarnados. E esse processo segue até o dia do nosso desencarne. Todos nós que passamos, iremos passar pela experiência do túmulo. Possamos aprender que o nosso espírito é imortal. E que somente com essa busca sincera e com verdade nós alcançaremos a iluminação necessária. Quantas vezes for preciso reencarnar, isso ainda não é do nosso conhecimento. Mas os grandes mestres da humanidade, que também esteve aqui encarnados, tiveram dificuldades, mas venceram, abrindo mão de tudo que poderia trazer prazeres da carne para se dedicarem à caridade espiritual. Caridade essa que encontramos diariamente as oportunidades de falar com o outro de forma a orientar, de permitir que o outro conheça através de nós a iluminação que nós recebemos aqui, sendo nós extensão das energias que nós recebemos na casa de caridade. E muitas das vezes por medo de repreensão, pois a humanidade ainda carece de muito entendimento, de muito conhecimento acerca das verdades espirituais que trazem a nós a libertação. O Cristo era muito direto.
e dizia palavras muitas das vezes duras, mas com uma musicalidade suave que nos colocava e nos coloca a meditar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não somente conhecer a verdade através de palavras, de decorar frases ditas do Evangelho, mas as verdades espirituais, as verdades que verdadeiramente regem as nossas vidas, que nos colocam muitas das vezes em embates junto de familiares, em trabalhos físicos, em relacionamentos que colocam às vezes a gente em provas que pensamos não vencer. Mas os problemas, na maioria das vezes, não têm a dimensão que a gente vê. Temos muitas das vezes uma visão embaçada, um lente de aumento e dificuldades que soam pequeno, parecem grande na nossa frente. E aí, numa passagem do Evangelho também, no caminho de Emaús, aqueles filhos que iriam desanimados pelo caminho, a presença do próprio Cristo não o reconheceram somente mais adiante, depois de ter percorrido um longo caminho, que reconheceu que era o Cristo de Deus. E hoje, muitas das vezes, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, estão do nosso lado derramando lágrimas para nos orientar, para nos dar uma posição acerca de certas decisões que a gente está tomando, que não está certo, que precisa ser mudado, que tal dificuldade está presente na sua vida para que você possa crescer. E a gente não reconhece. A gente deixa turbar o nosso coração, a nossa mente. E é interessante que quando a gente consegue silenciar um pouco os nossos pensamentos, as nossas indagações, e nos colocar a ouvir a instrução do alto, nós conseguimos um melhor direcionamento. Falo por experiência própria, que dificuldades todos nós encarnados têm. Há um ditado que diz que os problemas só mudam de endereço. Não tem classificação na matéria. Classe média, classe alta, classe baixa. Os problemas só mudam de endereço. Mas que nós também possamos aprender que há um endereço espiritual que nos aguarda. Nós, sendo caminheiros na luz, devemos compreender que tais dificuldades não são o bastante para nos desvirtuar do caminho. Só nos impulsiona, só nos coloca ainda mais com responsabilidade de resolver com nós mesmos, com os nossos medos, com os nossos traumas e seguir adiante, confiante de que a vontade do Pai será feita em nosso favor o melhor. Quando recitamos a prece do Pai Nosso, pedimos que seja feita a vontade do Pai, mas nem sempre nós aceitamos que a vontade do Pai seja feita, porque na verdade a gente quer que seja feita a nossa vontade, não o sofrimento, não a dificuldade na matéria, não a falta disso, não a falta daquilo. Então a nossa oração corre um sério risco de estar sendo em vão. Se confiamos que a vontade do Pai seja feita e que o Pai quer o melhor para nós, filhos, que somos também espíritos semelhantes a Ele, o próprio Deus, devemos confiar. Não nos cobrar por demais também acerca de resolver as nossas fraquezas, como eu disse antes, no estalar de dedos. Exige trabalho, exige esforço da parte individual de cada um. Por isso as várias encarnações.
para que nós possamos alcançar a iluminação dos nossos espíritos. Os mentores que hoje dirigem essa casa de caridade, muitos deles esteve encarnados, passam às vezes instruções acerca de conhecimentos que mostram verdadeiramente até dificuldades que muitos tiveram, mas que foram confiantes no poder da espiritualidade superior e permitiram ser envolvidos na luz e seguiram a luz ao longo da sua caminhada terrena. Facilidades não existirão. Um caminho fácil nos coloca acomodados. Se nós tivéssemos resolução para tudo, não estaríamos aqui desenvolvendo a nossa mediunidade. Um desenvolvimento que não se encerra. Como bem menciona o presidente da casa, o desenvolvimento é constante. Se você tem 20, 30, 40 anos de segmento espiritual e está encarnado, é porque precisa se desenvolver. E os filhos desencarnados que se encontram presentes apreciam a nossa caminhada, como eu disse antes, para sentir de fato que nós estamos nos entregando ao compromisso da luz. Não estamos somente buscando futilidades da matéria. Isso a gente consegue com os nossos esforços diários na medida do nosso merecimento. Não estamos apenas preocupados em resolver uma questão no âmbito emocional que muitas das vezes a gente nos aprisiona por elas mesmas. São amarras interiores que às vezes aprisionam o ser encarnado. Mas quando a gente reconhece que temos um espírito imortal, reconhece que passamos já pela experiência de estar no mundo espiritual. O espírito já esteve no mundo espiritual. Estamos aqui, como eu disse, porque recebemos um sim da espiritualidade para nos reencarnar, para nos retornarmos à carne, para crescer espiritualmente. E há valores que a gente não deve jamais nos esquecer. Valores que estão enraizados em nós. Por isso a questão de gritarmos com força este auxílio, somos necessitados de auxílio. Ninguém alcançou ainda a plenitude que não precisa de um conforto espiritual, que não precisa de um auxílio do seu mentor de luz, do seu anjo guardião. Somos sim necessitados, mas somos colocados mediante essa programação reencarnatória. No estudo do livro No Caminho da Luz Universal, o único tópico vem como a missão. Nós temos missão nessa terra. Missão de evoluir e missão de permitir também que os outros evoluam através de nós, de ver que a nossa transformação é verdadeira e não é mais um personagem criado para o nosso segmento. Muitas das vezes a gente cria personagens durante a vida, na carne, e esquecemos que fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Trazemos características do próprio Cristo, do próprio Deus em nós. E há também no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não sei precisar o capítulo e o item, mas que nós temos a natureza humana e a divina. A inteligência humana, por vezes, ela é alienada, mas a natureza espiritual, ela é inalienável, ou seja, o espírito não se corrompe. A nossa inteligência física se corrompe, mas o espírito não.
Quando encontramos caminhos abertos para nós, como aqui se encontra hoje, nessa casa de caridade, nós encarnados e os desencarnados, nós conseguimos perceber que valores que residem em nós vai muito além da nossa mente física, das nossas atitudes. E na medida que a gente vai se iluminando, a gente vai percebendo que atitudes grosseiras, na maioria das vezes, a gente pode corrigi-las. E antes mesmo de se tornar um ato, uma ação. A atitude, ela antecede os seus pensamentos. Quando você resolve fazer algo, aquilo já foi criado na sua mente. Que a gente tenhamos a coragem também de cuidar dos nossos pensamentos. Essa força criadora que é dada por Deus e que nos coloca muitas das vezes em situações embaraçosas no próprio lar, em meio dos filhos encarnados que são colocados à nossa volta, por não usarmos o discernimento e da sabedoria espiritual. Para cada acontecimento na Terra, há um governo nos mundos espirituais. E a gente pode mudar essa perspectiva acerca de que o governo no mundo espiritual, ele é perfeito. Está também do nosso lado para nos ajudar, nos auxiliar nas nossas falhas, para que possamos compreender que mais uma oportunidade nos é dada no plano físico e que mais um degrau a gente consegue subir. E que subindo esse degrau nós possamos também dar condição para que o outro chegue a nós, porque se nós subirmos a um degrau e tratar com desdém o teu próximo, se você não descer, você estaciona. Se você subir no degrau e achar que os seus pensamentos são mais puros do que o de outrem, ou que você já alcançou algo que o outro ainda não alcançou, você derruba o seu irmão que está a caminho com você. Então que sejamos generosos na caminhada também. A generosidade, ela oferta para o outro a oportunidade de compreender algo que ele ainda não compreendeu, mas que você está no caminho e consegue ter uma iluminação e passar adiante. E eu resumo e encerro aqui a minha fala. Sou também um estudioso, assim como todos nós aqui, um desenvolvente da mediunidade. Quero agradecer à espiritualidade que me concedeu essa oportunidade de falar a vocês um pouco do que eu compreendo de programação e reencarnatórias. Se não irá somar, acredito também que não irá diminuir. Tenho a minha característica, agradeço os mentores que me auxiliaram e que me auxiliam para que eu possa me expressar. Agradeço por ter me escutado, graças a Deus.